dia. Tudo bem? Hoje a gente faz um pouquinho de aplicações para integrais duplas. Eu resolvi ficar em uma aplicação, só nela, e a gente entender direitinho como é que ela funciona. Porque assim, eu fui olhar as outras aplicações, basicamente é tudo a mesma coisa. Tá? Não muda, as ideias são exatamente as mesmas. Você só precisa ter entendimento de conceitos físicos. Tá? E conceitos físicos é você ler 2, 3 linhas, você vai entender o conceito, vai ter a ideia matemática de como fazer. Tá? Então eu vou me deter apenas em 2 aplicações que eu vou chamar de... o livro chama de massa e centro de massa. Aí se você estiver lendo o Stuart, por exemplo, se você entende isso, você vai entender quando tem uma certa carga elétrica em um objeto, que vai gerar uma certa corrente. Você vai conseguir entender isso também. Tá? Em termos de probabilidade, também você vai conseguir entender o conceito probabilístico, que também envolve uma integral dupla. Tá bom? Então são muitos conceitos matemáticos, são muitos conceitos físicos que o cálculo acaba te dando as respostas que tu precisas. Tá? Então vamos lá. A nossa ideia de massa e centro de massa. Massa. Como é que a gente mede a massa? Vai para uma balança, né? Chega na balança, ela pronto. Aquilo é a massa, tá? Aquilo não é o peso, aquilo é a massa, tá bom? Então pronto, esse aqui você mede a massa. Beleza. Agora, suponha que eu te digo assim, eu tenho um certo material, eu te digo qual é a densidade desse material, como é que você faz para descobrir a massa desse material? Você pega a densidade, multiplica pelo volume e você vai achar a massa. Porque a densidade é a quantidade de massa dividida pelo volume. Então, se você multiplicar pelo volume, corta o volume com volume e sobra a massa. Beleza? Essa é a forma. Só que assim, essa é a forma da educação básica. Porque, imagina que você vai construir alguma coisa, tá? Deixa eu pegar um objeto bem aleatório. Suponha que você pega um tronco de árvore e você, a partir desse tronco de árvore, você quer criar algum objeto, tirar peças dali. Você sabe se em um tronco de árvore a densidade é a mesma em todos os pontos? Não é. Não é a mesma em todos os pontos. A distribuição a densidade, a distribuição dela nos pontos não é a mesma coisa, ela muda, tá? Agora vamos mudar mais ainda. Suponha que você fez... você está responsável pela construção de um certo edifício, tá? E você, naquele dia, é o responsável para supervisionar a concretagem de uma laje. De uma laje imensa, tá? E você contratou uma empresa que vem trazer aqueles caminhões... Bitoneiras é o nome? Bitoneira que vem o concreto dentro? Betoneira, tá? Vem lá e vão chegar vários caminhões daquele e vão começar a jogar aquele concreto lá naquela área, tá? O que é que tu precisas garantir? Você é o responsável pela obra. O que é que tu precisa garantir? Oi? Tá, além de espalhar o concreto direitinho, o que é que você precisa garantir? Oi? Além disso, vocês estão olhando para a parte econômica, eu quero para a parte estrutural. Que o caminhão que chegou com o material, quando chegar o outro caminhão, tem que ser exatamente o mesmo material. Não pode ser o mesmo, não pode ser materiais diferentes, entendeu? A concentração lá, o que é que usa? Usa seixo? Vamos lá, usou seixo? Se quem produziu aqui esse concreto que está chegando nessas 3 caminhões que estão vindo pelo lado direito, se ele usou aqui, 5 metros de seixo, os 3 caminhões que estão vindo daqui não pode ter usado 2 metros de seixo. Entendeu?
Porque senão, o que vai acontecer com o concreto? A densidade vai ser diferente. Entenderam? Eu preciso garantir que essa densidade seja o mais uniforme possível. Certo? Então, esse é o passo. Então, tu precisa supervisionar esse trabalho todo. Então, todo caminhão que chega, você tem que supervisionar o concreto que chegou. Ou você acha que você vai só ficar olhando, joga lá, joga lá. Isso, bonito. Deixa lisinho aí. Joga ali agora. Você acha que esse é o trabalho do engenheiro? Claro que não. Tá? Isso aí eu faço como professor de matemática. Tá? Se é para dizer onde é para jogar e para deixar lisinho, deixa que eu faço. Você nem precisa estudar tanto tempo para isso, né? Então, o engenheiro civil, por exemplo, ele precisa supervisionar isso para garantir que o material que vai ser utilizado tenha uma densidade uniforme. Tá? Agora vamos mudar de profissão. Vamos lá para a engenharia elétrica. Na engenharia elétrica, o que é que nós temos? As coisas que os engenheiros muito usam, o que é? A engenharia elétrica trabalha com o quê? Trabalha muito com eletricidade, né? A eletricidade ela precisa percorrer um caminho. Que caminho é esse? Os fios condutores, certo? Eu não posso, por exemplo, colocar aqui um fio condutor de alumínio e de repente alguém chegou ali, está faltando, coloca agora de cobre aqui. Não posso ficar fazendo essas coisas, certo? Porque são materiais distintos, até onde eu lembro, como professor de matemática, materiais distintos geram resistências distintas, né? Não é isso? Então eu vou ter o problema do efeito Joule. O problema de oxidação? Vai atrapalhar a corrente elétrica, né? Entendi. Tá? Então vocês percebem que a coisa não pode ser aleatória de qualquer jeito, não é só emendar fios? Não é isso, né? Vocês, por acaso, já devem ter participado de uma pequena experiência que você pega uma palha de aço, pega uma pilha qualquer. Qual é? É voltagem ou é tensão que a pilha solta? Tanto faz, a mesma coisa? É porque eu vou falar termos que eu não conheço, então. Aí você coloca os dois fios. Se você encostar na palha de aço, o que vai acontecer com a palha de aço? Vai pegar fogo. Por que ela vai pegar fogo? Porque ela conduz eletricidade, mas aqueles fios não suportam aquela corrente que está passando, certo? Então o efeito Joule ali vai fazer com que aquilo pegue fogo. Então, nota que para tudo que tu vais trabalhar, tu precisa do material adequado. Tá? Então, tu precisa saber a densidade do material, a densidade correta do material. Você precisa saber a espessura do material. Tá? Para quem está fazendo as instalações de uma casa, ele não pode, por exemplo, colocar uma tomada para... tomada e interruptor. Tá. Ele não pode colocar uma tomada para televisão, sendo a mesma tomada, por exemplo, para o micro-ondas. Certo? Ou ar-condicionado. Primeiro que a maior parte dos ar-condicionados é 220. Né? E televisão é 110, que na verdade é 127, né? Ar-condicionado tem dos dois, né? Tem 110 e 220. Só que vende muito 220, né? Então, tem o quê? Tem a ver com cabo? Entendi. É bacana dar aula para vocês que a gente aprende um monte de coisa. Então, para cada tomada, tu tens que saber qual equipamento eletrônico ou eletroeletrônico tu vais utilizar ali. Tá? Então, a fiação é importante. Aí você pode pensar assim, peraí, eu vou colocar a fiação lá, e essa fiação tem que dar conta, por exemplo, da televisão que eu vou colocar, tem que dar conta dos ventiladores, das lâmpadas, né? Tem que dar conta da geladeira, do micro-ondas e das coisas que vocês têm em casa, né? Forno elétrico, airfryer, essas coisas. Só que essa energia elétrica precisa chegar na tua casa. E ela vai chegar por quantos fios? Vai chegar por uns 50 fios? Não, né?
ele chega uma fiação do poste, né, que vem da fonte de energia lá, que é o seu poste que está lá, chega pela fiação do poste e chega até a sua casa. Pergunta que eu te faço. A espessura desse fio que está vindo do poste até a sua casa é a mesma do fio que está passando por dentro da sua casa para chegar nas tomadas e nos interruptores? Não. São coisas diferentes, certo? Inclusive, até onde lembro, tem que passar por uma caixa de disjuntores, né? E essas caixas de disjuntores, lá tem alguns dispositivos que eles seguram os surtos elétricos, né? Tem os fusíveis e tem um outro aparelho, que é um aparelhinho vermelhinho, que parece um disjuntor vermelho. EPS. DPS. DPS. Tá, bacana. Então, tem todas essas coisinhas tu tens que analisar. Todos eles protegem a tua casa, tá? Um exemplo, se pegar uma criança e ela for enfiar algo metálico na tomada, quando ela colocar, é esse DPS que dispara, né? Oi? O Terra. Não, fala mais alto. IDR. IDR. O IDR que dispara? Tu tem que lembrar, cara. Então, tem um dispositivo que faz com que a criança não fique lá grudada, pegando choque, faz com que dispare lá e não tenha mais a corrente elétrica, tá? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, por trás dessas coisas todas tem cálculo, tá? Por trás dessas coisas todas. Aí tu deve estar te perguntando assim, professor, você entende alguma coisa de elétrica? Quase nada. O meu irmão é eletricista, meus 2 irmãos mais velhos são eletricistas. O meu outro irmão, que é mais novo que eu, é engenheiro elétrico, mas eu não sei trocar, por exemplo, uma tomada. Não sei como fazer. Inclusive, eu tenho pretensão de, esse ano, fazer um curso de elétrica. Não engenharia elétrica, mas elétrica predial. Saber como fazer essas coisas. Porque aí, quando eu estiver lá vendo as aulas, eu vou olhar, eu vou enxergar uma integral na hora. Entendeu? Os caras vão estar dando aula, eles não sabem integral, né? Mas eles sabem onde é que passa a corrente. E eu vou enxergar, quando ele falar de resistência, eu vou enxergar trabalho ali naquela parada. Trabalho é uma integral, entendeu? Então eu acho que vai agregar legal, tá? Então eu estou pretendendo fazer esse curso de elétrica para entender melhor, para conversar melhor com vocês sobre essas coisas. Então, todos os materiais, tu precisas compreender a composição do material, tá? Para compreender a composição do material, tu precisas saber a densidade desse material. Só que qual é o grande problema? É que os materiais, quando tu recebes, pode ser que a densidade não seja uniforme. Claro que os fios que tu vais comprar já está padronizado. Você olha o fio, a espessura é a mesma. Então é muito natural que a densidade seja uniforme ao longo de todo aquele fio. Tá? Na hora de você comprar uma chapa, que você precisa de uma chapa para alguma coisa que tu vais fazer, é muito natural você olhar para aquela chapa, ela ser muito bem trabalhada, né? Lisinha. Então é natural você esperar que a densidade ali daquela chapa também seja uniforme. Aí, se alguém perguntar assim, qual é a massa dessa chapa? É só você fazer essa conta que vocês me disseram no início. Pega a densidade do material, calcula o volume daquela chapa e multiplica. E você vai achar qual é a massa daquela chapa, tá? Só que, aqui pra gente, o cálculo, a matemática, eles sempre tentam idealizar as coisas para poder criar o conhecimento. Quando você me respondeu sobre massa, você falou assim, para eu achar a massa do material, eu preciso pegar a densidade dele e multiplicar pelo volume, certo? Quando tu pegares o livro do Sturt, ele não pega isso. Ele pega assim, vamos pensar numa chapa, e a gente vai desprezar a espessura dessa chapa. É como se ela tivesse altura zero. Ela não tem altura zero, mas é como se tivesse. Já que em matemática a gente manda essa altura lá para zero, entendeu? A gente vai diminuindo cada vez mais. Então é a ponto de eu conseguir desprezar essa altura. Então a densidade de uma chapa para a gente não vai pensar na densidade como sendo massa sobre volume. A gente vai pensar como sendo massa sobre área. Entendeu? Porque eu vou estar esquecendo essa altura. E se eu quiser descobrir a massa do objeto, eu vou pegar essa densidade, que é massa sobre área, e vou multiplicar pela área, e não pelo volume. Deu para entender?
Desprezei uma vez a altura, desprezo essa altura 2 vezes, e é assim que eu vou trabalhar. Tá? Agora, beleza. Já que nós já entendemos essa ideia, agora eu vou fazer o seguinte. Suponha que você tenha essa folha, seja o material que você vai trabalhar. Tá? Você precisa trabalhar com esse material. Nós vamos desconsiderar a altura dela também. Tá? Só que essa folha, de repente, você conseguiu ela em algum lugar. Ela não veio da indústria, ela não está trabalhada. Tá? É um material que tu precisas, a partir dela, fazer alguma coisa. Aí claramente você percebe que a densidade em pontos dela são diferentes. Tá? Você nota. No tato, às vezes, você percebe que tem coisas que aparentemente pesam mais de uma parte e pesam menos da outra parte. Tá? Então você vai ver assim, peraí, essa folha ela não tem densidade uniforme. E agora? Como é que eu faço para descobrir a massa dessa folha? Porque se eu pegar a área e querer multiplicar pela densidade, não vai dar certo. Porque como que tu vais fazer isso? Observa. Se nós pegarmos isso aqui, imagina que essa é a folha que nós temos em mãos. Tá? Aí, o que eu sei? Eu sei que nesse ponto, que eu vou colocar logo essa folha em um plano cartesiano, eu sei que nesse ponto x, y, eu tenho uma densidade. E essa densidade no ponto xy é dado por uma função ρ de xy. Tá? Só que quando eu migro desse ponto para um outro ponto aqui, um x', um y', aí quando eu meço essa densidade, x', y', eu percebo que esses valores são distintos. Tá? São valores distintos. Então, a pergunta que eu quero me fazer já de imediato é qual é a massa, então, dessa folha? Como é que eu faço para calcular essa massa? Não dá para eu usar a ideia inicial de pegar a densidade. Tá? Eu estou usando isso aqui como sendo a função de densidade. Tá? Função densidade. Não dá para eu pegar a função densidade e multiplicar pela área da chapa. Não dá para fazer isso. Por que não dá para fazer isso? Porque a função densidade não é constante. Em cada ponto está dando valor diferente. Então, o que tu acha que a gente vai fazer? Densidade média? Mas como que você vai determinar uma densidade média? Mas quando você fala variação de densidade, a impressão que dá é que você vai pegar a menor densidade e a maior densidade. O que faz sentido. O que faz sentido pensar nisso, porque a tua chapa é uma região compacta do R2, e se nós garantirmos que a função densidade é uma função contínua, pelo teorema de Weierstrass, ela atinge máximo e mínimo. Então faria sentido. Tá? Mas pode ser que dê trabalho. Qual outra ideia? Derivada direcional aponta para maior variação. O que mais? Acho muito bacana quando vocês falam, não seria só integrar? Oi? Divide o quê? Junta as ideias de vocês dois. O que você acha que dá? Oi? Não é que a gente vai dizer que o volume é desprezível. A gente vai dizer que, como a altura nós queremos esquecer ela, então a gente não vai pensar em volume, a gente vai pensar em área. Então não é desprezível, ele é área. Tá?
tenta unir as ideias de vocês, um processo de integração e um processo de divisão. O que vocês acham que a gente vai fazer? O que foi que tu falaste no início da aula sobre a massa de um objeto? O que é que a gente faz para achar a massa? Antes, depois disso. Exato. Você me deu a ideia de pegar a densidade e multiplicar pelo volume, certo? Então, aqui nós não queremos fazer isso porque não tem volume. Aqui nós temos só área. Então a gente vai pegar a densidade e multiplicar pela área, certo? Mas eu já sei que fazer isso não é uma boa ideia se eu olho para a chapa toda, porque a densidade muda. Então o que você acha que eu vou fazer? Depois a gente vai fazer isso. Não. Eu vou dar uma dica, soma de rima. O que vocês fariam? Eu quero que vocês descubram a ideia inicial. Não quero o resultado. Aqui. Todas as massas, que massas? Exato. Você vai olhar para essa chapa, tá? É muito mais importante esse momento que vocês tenham essa ideia do que eu chegar e falar para vocês a ideia, tá? Porque daqui a pouco, acabou o professor Leão, tá? Nós temos só, 2 semanas de aula? Acabou, cálculo 1, professor Leão, cálculo 2, professor Leão e chega! Daqui para frente é vocês vão estar voando sozinhos, tá? Então, e vocês precisam ter essas ideias. Aí os que estão assim, não, quero continuar com o professor Leão, eu vou reprovar. Deixa de doidice. Então, ó, vamos lá. Vou pegar essa chapa, tá? Qual a ideia? Vou pegar a chapa. Então, vou colocar a chapa aqui no plano cartesiano, como a gente já fez. Está aqui a chapa aqui no plano cartesiano. A chapa eu tenho que enxergar como uma região do R2, tá? E eu tenho que enxergar como um produto cartesiano que vai aqui de A até B, vai aqui ó, de C até D, tá bom? E o que é que eu faço? Eu vou particionar aqui em X, eu vou particionar aqui em Y. Lembra que nós fizemos isso? Quando a gente estava trabalhando para coordenadas polares, que a gente tinha um retângulo polar? Lembra que nós fizemos isso? É a mesma história. A diferença aqui é que nós temos um retângulo mesmo, um retângulo no sentido que nós já conhecíamos, tá? Um retângulo cartesiano, né? Então eu vou particionar aqui, tá? Vou fazer a partição. Eu vou fazer uma partição bem grandona, só para a gente visualizar legal, tá? Então eu vou dividir assim, que eu estou particionando aqui esse aqui, vou dividir aqui, e vou dividir aqui. Vamos lá. Olha só. Agora, eu vou querer saber a densidade em cada quadradinho desse. Tá bom? Vamos pensar. Se, nesse caso, se eu pegasse esse ponto e calculasse a densidade nesse ponto, e dissesse assim, ó, a densidade dessa chapa é a mesma densidade desse ponto. Eu estou errado, não estou? Estou ou não? Estou errado. E pode ser que eu esteja muito errado. Porque fora desse ponto, a densidade pode ser muito diferente. Tá? Agora, o que foi que nós fizemos? Nós dividimos essa chapa e vamos pegar pontos dentro desses retângulos. Tá? Vou pegar pontos lá que eu vou estar escolhendo. E essa escolha é aleatória, tá? Ou você pode determinar como você vai fazer a escolha, tipo um ponto médio, um ponto central. Você pode escolher, tá? E você calcula, em cada pontinho desse, você calcula a densidade. Essa densidade para esse quadradinho
ela não chega muito perto de ser a densidade do quadradinho todo? Porque, olha, considerando que a função densidade é uma função contínua, então, numa região pequena, a chance da função mudar muito é pequena, concorda? Então, basta eu fazer com que esses quadradinhos sejam menores possíveis. Se eu pego o menor quadradinho possível, o que é fazer isso? Nada mais é do que pegar um refinamento da partição do intervalo AB, um refinamento da partição do intervalo CD. Quando eu fizer isso, eu vou originar vários retângulos aqui. Então, eu vou pegar esses retângulos, tá? Vou pegar um retângulo representante aqui. Vou pegar esse cara. Eu vou colocar ele grande aqui, só para a gente conseguir visualizar legal. Esse retângulo eu vou chamar de R e J. Tá? Um retângulo grandão é isso, aquele é bem pequenininho. Para cada retângulo desse, eu vou escolher um representante lá. Tá? Que é a mesma história que a gente fazia lá na soma de rima do cálculo 1, que a gente pegava um representante dentro de cada subintervalo daquele. Então, eu pego um representante em cada subretângulo desse. Tá? Esse carinha aqui, esse pontinho aqui, eu vou chamar ele. Deixa eu ver como foi que eu chamei ele aqui. Esse é o RIJ, então esse cara aqui eu estou chamando ele de X, I, J, estrela, Y, I, J, estrela. Tá bom? Então, esse pontinho é esse pontinho aqui, que é esse carinha bem aqui. Tá? Aí o que é que eu faço? Eu calculo a densidade desse retângulo. A densidade desse retângulo vai ser a densidade nesse ponto. Ficou claro? A gente sabe que a densidade muda, certo? Mas se o retângulo for muito pequeno, a chance da densidade nesse ponto representar a densidade de todo o retângulo é muito grande. Deu para entender? Eu diminuo, eu estou pegando o refinamento da partição. Tá? Então, tomando um refinamento da partição. Vou colocar a partição entre aspas, vocês já vão entender, tá? Da partição do retângulo. Do retângulo R. Esse retângulo R é esse retângulo original, tá? Esse retângulo R é o retângulo original. Então, tomando o refinamento da partição, eu estou colocando entre aspas, porque a partição ela é definida para um intervalo e não para uma região, tá? Então, eu estou particionando, na verdade, nesse sentido e particionando nesse sentido. Por isso que eu coloquei partição entre aspas, tá? Então, partição de retângulos, é isso que eu quero dizer aqui. Então, tomando o refinamento da partição do retângulo, considere para cada subretângulo R e J, um representante que eu estou chamando de X, I, J, estrela, Y, I, J, estrela. Tá? Então, ó, refinei, eu peguei a partição, refinei a partição, pego um carinha desse aqui, que eu estou chamando de R e J. Para cada carinha desse aqui, eu pego um ponto lá de dentro. Esse ponto lá de dentro é um representante desse retângulo. Tá? Agora, o que é que eu faço? Eu calculo a densidade nesse ponto. A densidade nesse ponto vai ser a densidade desse retângulo. Ficou claro? Tá? É a mesma coisa lá de cálculo 1, de quando você tem a curva e você tem aqui, quando você pegou o intervalo, que já é aquele intervalo bem pequenininho lá, tá? Que você já particionou, e aqui nesse intervalo, você considera, por exemplo, deixa eu ajeitar essa curva aqui que fica melhor assim.
Olha só. Você considera, por exemplo, esse carinha bem aqui, que é o x estrela, xi estrela. Esse xi estrela é um cara que está no intervalo xi menos 1 xi, tá? Você pega o xi estrela, que é um representante deste intervalo, e você pega o f de xi estrela, que é a altura disso aqui, e você calculava lá f de xi estrela, que é a altura desse retângulo, vezes a largura desse retângulo, que é o delta de xi. Isso aqui representava a área desse retângulo. É exatamente a área desse retângulo. Agora a pergunta é, representa a área abaixo da curva? Representa? A gente sabe que não, mas a gente sabe que a aproximação é muito boa. Entendeu? Quanto menor for isso aqui, mais perto a área desse retângulo está da área real abaixo da curva. Deu para entender? A mesma ideia de cálculo 1 nós estamos usando aqui. Tá? Calculamos a densidade nesse ponto. A densidade desse ponto não é a densidade de todo o retângulo, mas é muito perto de ser. Então, por isso que eu estou pegando esse cara como representante, é equivalente a pegar esse cara xi estrela. Tudo bem? Muito bem. Então, para cada subretângulo RJ, um representante desse, e determinamos a densidade nesse ponto. Aí, ó, a densidade nesse ponto é ρ, xij estrela, yij estrela. Essa é a densidade nesse ponto. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente já compreende como é que a gente acha a densidade em um mini retângulo lá. Mas qual é o nosso objetivo mesmo? Nosso objetivo não é a massa? É a massa que a gente quer. Como é que a gente calcula a massa? Densidade vezes a área do retângulo. Então, é isso que eu vou fazer. Então, como queremos a área... Aliás, como queremos a massa de R e J, basta fazer a seguinte conta. A massa do iésimo, jésimo retângulo, tá? É igual ao quê? A densidade desse retângulo tá? A densidade desse retângulo vezes a área desse retângulo. Tudo bem? Que eu vou chamar assim, ó, de área do R e J. Beleza? É isso que eu preciso fazer. Deixa eu ver como foi que eu chamei essa área aqui. Eu chamei de ΔA. Então, isso aqui, xij, yij estrela, vezes ΔA. Tá? Beleza? Tá bom? Então pronto. Já tem a massa da iésima, jésima posição. Tá? Já tem a massa. Mas que massa que tu queres mesmo? É a massa da chapa toda. Então o que tu tens que fazer? Tu estás nessa posição. Então não tem que pegar esse cara de cima e o cara de baixo? Então, nessa parte aqui é a coluna, certo? Então tu tem que variar o J. Certo? E nessa parte aqui não é a linha? Tu tem que variar o I. E o que é isso? Duas somas. É o somatório duplo. Somatório em I, somatório em J, disso aqui. Beleza? Então, eu preciso fazer
a soma de I variando de 1 a M, da soma de J variando de 1 a N, do ρ, x e j estrela, y e j estrela, delta A. Tá? É essa soma dupla. Beleza? Agora, se nós queremos uma aproximação perfeita, o que é que nós temos que fazer com M e N? A gente tem que mandar eles para o infinito, que eu mando o retângulo cada vez menor. Tá? Então, eu preciso aplicar o limite. Se o limite existir, qual é o limite? É o limite de M, N, indo para o infinito, do somatório duplo de I de 1 a M, J de 1 a N, do ρ de x e j estrela, y e j estrela, do delta A. Se esse limite aqui existir, então você tem quem? A massa. Certo? Não é a massa que você está procurando? Beleza. Então você tem a massa da chapa. Certo? Mas, se esse limite existe, esse limite aqui é o quê? É uma soma de rima. E essa soma de rima, ela é o quê? Ela é uma integral dupla. Beleza? Tá? Então, isso aqui, esse limite de M, N, indo para o infinito, da soma dupla de I de M, J de 1 a N, de ρ, x e j estrela, y e j estrela, desse delta A, isso aqui é igual a integral dupla na região D. Essa região D é a região aqui, tá? A região D da função xy dA. Essa é a forma de você calcular a massa. Tá bom? Então, para você calcular a massa de um certo material, que nós estamos levando em consideração aí, que ele é bidimensional, tá? Está colocando altura zero. De material bidimensional, em que você tem densidade que não é constante. Se a densidade é constante, o cálculo 1 resolve. Tá? Eu acho que nós não vimos no final do curso de cálculo 1 a parte de massa. A gente não viu. Mas pega o Stuart, volume 1, tem lá como calcular a massa de uma certa folha, se essa folha tiver densidade constante. Cálculo 1 vai te resolver. Quando a densidade não é constante, aí ferrou. Se não é constante, então você tem que ser integral dupla. Tá? Aí você resolve para integral dupla. Muito bem. Agora, eu vou usar um dos questionamentos, ou uma das falas de vocês. Não sei quem foi que disse. Que quando eu estava perguntando como é que a gente faz para calcular essa massa aí, alguém pensou assim, acha o centro de massa. É bonita essa frase, né? Acha o centro de massa. O que é o centro de massa? É um ponto o centro de massa? É o baricentro? O que significa ser o centro de massa? Significa que se eu colocar então um giz em cima desse centro de massa aí, vai equilibrar o objeto? É. Tá. Que é o tripé, que é por isso que o teodolito você coloca em cima de um tripé, né? E você tem que saber colocar o teodolito num lugar para equilibrar todinho.
Tá? Tá. Ok. Ok. Muito bem. Então, nosso sonho agora é ir atrás do centro de massa. Como que matematicamente vocês iriam atrás do centro de massa? Porque vocês só me deram respostas físicas. eu quero respostas matemáticas. Porque assim, eu não sei se vocês já visitaram a sala de um professor de matemática. De um professor de cálculo. A sala de um professor de cálculo, ela é assim. Quando eu estava fazendo doutorado lá na PUC, aí tinha dias que eu passava a tarde toda sozinho numa sala, estudando. É mais ou menos assim a sala. A sala vai ter um sofá, uma cadeira, uma mesa ou 2 mesas e 6 quadros na parede. É isso. 6, 5 quadros na parede. Daqueles quadros que quando você empurra aqui, sobe, fica um lá em cima e desce o outro. Entendeu? É assim. Você não vai ver lá um tapete pendurado para a gente jogar uma bola para determinar onde está o centro de massa. Você não vai ver fios elétricos lá para a gente perceber a corrente passando. Resumindo, você não vai ver experimento nenhum. Mas a gente entende essas coisas. Só que a gente entende assim. A gente entende fazendo conta. Então eu acabei de mostrar para vocês como é que a gente calcula a massa de um objeto, fazendo conta, e nós exibimos aqui através de uma integral dupla. Tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês que o que vocês me falaram sobre centro de massa são conceitos físicos. Esses conceitos físicos não estão errados, está certinho. A pergunta é, como achar esses caras? Quem é esse ponto? O centro de massa. Quem é ele? Essa é a pergunta. Vamos pegar novamente a nossa folha. A nossa folha novamente. Que é uma folha que ela tem... A distribuição, a densidade dela não é constante. Porque se for constante é muito fácil. Se for constante é o que tu falaste, eu vou atrás do baricentro. No caso de um triângulo. Aí quando nós estamos estudando lá no 7º ano, 6º ano do fundamental, aí o professor diz assim, acha o baricentro. O que é que ele está falando? Acha o centro de massa, né? Então acha o baricentro, beleza, que é o centro do corpo, né? Então, tu vais traçar quem? Acho que é as medianas? As medianas. Você pega um triângulo. Eu acho que esse é o baricentro, né? Não, esse é o incentro, né? Incentro. Bissetrizes é o incentro? É. Então, quando você coloca as medianas para se encontrar, eu acho que você encontra o baricentro. Que está dentro do triângulo. Esse baricentro, se você pegar o triângulo for muito bem feitinho, e você colocar um piloto segurando esse triângulo, ele vai ficar equilibrado, ele não vai cair, porque ele está no baricentro. Tá? Só que você está num mundo ideal, em que o material que tu estás utilizando, você está assumindo que a densidade de todo o material é constante. Só que nós saímos disso, o início da nossa aula foi dizer exatamente que nós não estamos nesse mundo ideal. Nós afirmamos desde o início da aula que a densidade em pontos distintos assume valores diferentes. Então ferrou a ideia do baricentro. A ideia de querer pensar nas medianas não funciona. Isso lá era porque nós estávamos num reino de imaginação, de alegria, de felicidade, onde as coisas todas funcionam bonitinho. Mas agora a gente está na vida real, né? Não que lá não fosse real, mas lá a gente estava tentando encantar vocês, né? Agora você tem um objeto que você sabe que a densidade nos pontos são distintas. Como é que você faz para achar o baricentro desse objeto? A resposta é uma integral dupla também, tá? E o baricentro ele é dado da seguinte forma. Então, o centro de massa
centro de massa. Que eu vou chamar de x barra y barra de uma lâmina ocupando a região, uma certa região D do plano, tá? E tendo função densidade essa função aqui, ρ de xy, são dadas por. Então eu vou te dizer agora como é a cara do x barra e a cara do y barra, tá? O x barra, ele tem uma cara bonitinha, assim. 1 sobre m, integral dupla, sobre a região D, de x vezes a densidade dA. Esse é a abscissa do ponto, tá? A ordenada do ponto é 1 sobre m, integral dupla, na região D, de y, vezes ρ xy dA. Essa é a ordenada do ponto, tá bom? Então, o ponto x barra, y barra, onde x barra é isso e y barra é isso, esse ponto é o centro de massa do objeto que você está estudando. Tudo bem? Não é uniforme. Detalhe. Quem é M? É a massa do objeto. Então quer dizer que antes de você sonhar em achar o centro de massa, tu tens que achar primeiro a massa. E a massa é dada por uma integral dupla. Ok? Então, se tu queres achar o centro de massa de um objeto, tu calcula primeiro essa integral dupla, tá? Depois que tu calculares essa integral dupla, tu vens para essa outra integral dupla. Tá bom? Aí tu vai achar o centro de massa do objeto. Beleza? Então, esse que é o detalhe. Tá? Diga. Agora você imagina que você é um engenheiro projetista da NASA. E se é projetista da NASA, você tem que pensar na forma como está sendo projetado um certo foguete, por exemplo. E, claro, você tem que saber qual é o centro de massa desse foguete. Você não pode, por exemplo, colocar um cilindro de combustível de um lado, porque quando você colocar no lado, você alterou o centro de massa. A pergunta é, se você colocar um cilindro de combustível, o que acontece com o centro de massa do objeto? Ele muda. Tá? Agora vamos para o esporte. Para quem gosta de praticar esporte, certamente já deve ter percebido que os marcadores, pensando em futebol, futsal, os marcadores eles não ficam na posição que eu estou quando alguém está com a bola na frente deles. O que é que eles fazem? Oi? De lado. O que mais? Joelho inclinado. Por quê? Ser jogador de futebol também tem que saber cálculo 2. Aí o cara é bom, né? Os caras precisam entender a teoria. Se você ficar em pé, totalmente em pé, qual é a chance de acontecer com você, marcador? O que pode acontecer com você é o seguinte, que quando o cara está com a bola tentar te driblar, a chance de você cair é imensa. Quando você inclina os seus joelhos, o que é que você está fazendo com o seu centro de massa? Você está
deixando o seu centro de massa cada vez mais perto do chão. E se está perto do chão, a chance de você cair é mínima. Ok? Seu tempo de reação é muito melhor. Tá? Então, quando vocês forem trabalhar em algum clube de futebol com um preparador de performance, se você souber cálculo 2, você vai poder ensinar isso para eles, né? Aí você diz, não, mas vamos começar por limite. Dado epsilon. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Então, nós temos aqui as coordenadas do centro de massa, tá? Então, já apresentei isso para vocês. Então, agora vamos treinar, né? Acho que agora a gente já está preparado para treinar. Primeiro exercício. Então, primeiro exercício, determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Aí é uma lâmina triangular, hein? Então, coloca aqui o que eu estou trabalhando. É uma lâmina triangular. Eu quero determinar a massa e o centro de massa dela, tá? Essa lâmina triangular, ela tem o seguinte formato. Os vértices do triângulo é a origem, o ponto 1, 0, que eu vou colocar bem aqui, e o ponto 0, 2, que eu vou colocar bem aqui. Então, essa é a lâmina que eu tenho em mãos, tá? Eu tenho essa lâmina, uma lâmina triangular, e eu peço para você calcular a massa e o centro de massa dessa lâmina. O que é que eu preciso te fornecer? A função densidade. Eu tenho que te fornecer a função densidade, porque, olha, para eu ir atrás da massa, eu preciso da densidade. E para eu ir atrás do centro de massa, eu preciso da função densidade. Tudo bem? Então, eu tenho que te fornecer isso. Então, com função densidade, a função densidade aqui é ρ de xy igual a 1 mais 3x mais y. Pronto. Tá aí. Suponha que esse é o teu problema, que está na sua prova lá, que eu estou muito inclinado para colocar um problema desse, né? Claro que esse é o nosso problema 1. O problema 1 nunca vem na prova, né? O problema 2 ele é mais bonito. Porque o problema 1, a região é um triângulo. É fácil, né? Se nós formos trabalhar, certamente a gente vai trabalhar com um negócio mais bonito. A gente vai querer o quê? A gente vai querer, por exemplo, um retângulo polar. Porque se nós tivermos com um retângulo polar, a gente aproveita a aula passada. Aí a gente vai ter uma integral dupla em coordenadas polares. Aí o resultado fica mais bonito, né? Então vamos lá. Como é que você faz aqui então para determinar a massa dessa lâmina? O que é que nós já sabemos? A massa é integral dupla sobre essa região do quê? Da função densidade dA, certo? Então vamos lá. A nossa região D é esse triângulo, certo? Como é que você vai escrever esse triângulo em termos matemáticos? O x está de 0 até 1 e o y de 0 até essa reta, certo? Se eu disser que é de 0 a 2, eu vou pegar esse retângulo todo aqui, né? Certo? Então é de 0 até essa reta. Então é de 0 até a reta. Que reta é essa? Dois menos x? Se fosse menos x, não ia dar 0 aqui.
é 2 menos 2x, certo? Tá bom? Se o x for 0, eu estou no 2. Se o x for 1, eu estou no 0. Tá? 2 menos 2x. Então, y está variando de 2 menos 2x. Muito bem. Pronto, já montei a minha região, já tenho todos os dados. Nota que um problema desse, eu não estou te dando os limites aí, é você que tem que sacar os limites. Tá? Então, essa massa aí, ela é o quê? Qual o primeiro limite de integração você coloca? Tem que ser esse aqui. Se você colocar esse aqui, você vai terminar com variável no final, certo? Tá? Tem que ser esse aqui. Então, de 0 a 1. E essa variação aqui é em x, significa que o dx vai estar no final. Tá? Esse aqui é de 0 a 2 menos 2x. Essa variação aqui é em y, então significa que a primeira variação é y. A tua função é 1 mais 3x mais y dy dx. Pronto, isso aí todo mundo sabe fazer. Certo? Tá bom? Eu não poderia, numa questão dessa, te dar simplesmente isso aqui, porque aí eu não estou cobrando nada de ti, basicamente, né? Seria aquela prova lá, calcula a integral dupla. Não faz sentido, tá? Então eu preciso, por exemplo, te dar um contexto desse, que você tenha habilidade para fazer isso, tá? Se isso vier sendo cobrado na sua prova, eu não vou exigir que você memorize essas fórmulas, tá? Memorizar isso aqui, esse aqui, esse aqui. Eu já vou deixar isso aqui lá na sua prova com um bilhetinho. Segue o presente, tá? Já vai estar lá, tá? Mas você tem que saber usar, né? Então, isso aqui é igual 0, 1. Olha, eu quero integrar isso em y. Então, isso aqui vai dar y mais 3xy mais y² sobre 2. Isso com y variando de 0 até 2 menos 2x. E aqui dx. Igual de 0 a 1. Olha, se eu substituir esse vai dar uma coisa, se eu substituir esse vai dar tudo 0, né? Então, vou substituir só o de cima. Vai ficar aqui, ó. 2 menos 2x mais 3x que multiplica 2 menos 2x mais 2 menos 2x ao quadrado sobre 2. Isso aqui dy. dx, né? dx, tá? Saúde. Olha, dá para colocar isso aqui em evidência, né? Ajuda? Vamos fazer então. Então, de 0 a 1. 2 menos 2x vezes. Aqui vai sobrar 1 mais. Eu vou multiplicar logo com esse 2, tá? Então vai sobrar 2, tá bom? 2 mais. Aqui vai sobrar 6, então. E aqui vai sobrar mais 2 menos 2x, certo? Isso tudo dividido por 2. Tudo bem? Tá? É só fazer esse vezes esse vezes esse. Aí eu coloquei isso, isso e isso em evidência, tá? Falta aqui o dx. Agora, olha, dá para a gente simplificar aqui, né? Então, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui dá 1, aqui dá menos 1. Tá? Então, esse com esse vai dar 2. E esse com esse dá 2, né? É, porque vai ficar 3 menos 1 vai dar 2. Então vai ficar 2 mais 2x, certo? Vai ficar 0 a 1
2 menos 2x vezes... E esse... Ah, vai ficar o produto da... Bonito. 2 mais 2x dx. Tá? Os caras fazem a questão para ficar bonitinho, né? Ó, a quadrada, produto da soma pela diferença. Isso aqui vai ficar 4 menos 4x quadrado, né? Dx. Tá bom? Tá certinho, né? Me corrija se estiver errado. Igual. E aqui vai ficar 4x menos... Esse aqui vai ficar 4x ao cubo sobre 3, né? Isso tudo de 0 a 1. Quando substituir o 0, dá 0. Então, eu só vou pensar só no 1. Aqui vai dar 4 menos 4 terços. Aqui vai dar 12 menos 4 dá 8 terços. Isso é a massa. Tá? Eu só achei a massa. Beleza, já fizemos a primeira parte, que é achar a massa. Aí, tu deixa de loucura pensar que tu vai pegar esse x, tirar daqui e pensar assim, ah, isso aqui é a massa. Já sei que deu 8 terços, vai ficar x vezes 8 terços. É porque tem gente que tem essas ideias. Não faz isso, por favor, tá? Não vai achar que vai dar y vezes 8 terços. Tá? Que não é. Esse x, ele faz parte do processo de integração. Tu não pode tirar x de uma conta que você está integrando em x. Ele não é constante. Da mesma forma aqui, ó, o y ele não é constante, então ele não pode sair daqui. Tá bom? Porque também alguém já poderia ter pensado, poxa, eu não sei por que essa forma, se a gente pode cortar esse cara aqui com esse cara, né? Porque esse aqui, né? Não inventa. Faz a conta, tá? Então pronto, achamos a massa. Esse aqui é o valor da massa. Tá? Massa da lâmina é 8 terços. Vamos agora atrás do centro de massa. E assim, eu estou olhando que esse tipo de questão é bom porque ela ocupa todo o tempo da prova, né? Você coloca uma bem bonita, aí... O ruim, se a pessoa não souber, é 0, né? Esse que é o ruim. É 8,80. Vamos para o x barra. X barra é igual. Eu sei que é 1 sobre esse aqui, né? Vai ficar 3 oitavos, certo? 3 oitavos de... A região D, a gente já sabe. A região D está aqui, ó. De 0 a 1. De 0 é isso aqui. De 0 a 1. De 0 a 2 menos 2x. De x vezes o quê? 1 mais 3x mais y. Isso aqui é a variação de quê? De y. Então é dy dx. E aí tu vai fazer a conta. Tá? Não vou fazer. Tá bom? Porque não vai ter dificuldade aqui. Observe, a gente vai só ficar fazendo conta aqui. Não vai ter um ganho pedagógico aqui. Tá bom? Da mesma forma aqui. É só você saber montar. Você vai ficar de novo 3 oitavos, né? 3 oitavos. Y vezes a função, que você já sabe qual é a função. Os limites nós também já sabemos, que é de 0 a 1. E de 0 a 2 menos 2x. E faz a conta. Tá bom? Também tu não vai colocar lá na prova. Essa parte aqui, professor, você já sabe, né? Não vai rolar isso. A cargo do querido professor que está corrigindo, né? Não inventa. Vamos para uma questão mais bonita. Essa aqui é linda. Essa aqui é muito linda. Exemplo. Essa aqui, quando eu estava vendo o Stuart ontem, eu fiquei, tem que ir essa para aula, tem que ir.
Então, a densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular é proporcional à distância ao centro do círculo. Essa aqui é muito boa. Determine o centro de massa da lâmina. Essa é muito boa. É muito boa. Porque tu olha para uma questão dessa, aí tu pensa, quem foi o cabra que pensou numa questão dessa? Ele não me deu a função. Ele não me deu os limites. Ele só está usando conceitos matemáticos. Se eu não entendo os conceitos matemáticos, eu não consigo fazer absolutamente nada nessa questão. É nada do nada, sabe? Sabe aquela questão que tu não consegue nem retirar os dados da questão, porque não tem dado nenhum, entendeu? Então, se tu não entende os conceitos matemáticos, não foi te dado nada, mas ele te deu tudo. Tá aí, tá? As informações todas estão aí. E esse ainda é, eu acho que é o exemplo 2 do Stuart. Vamos lá. Vamos tentar pegar as coisas que tem aqui, que foram dadas para a gente. Olha, a densidade de qualquer ponto de uma lâmina semicircular. Opa, vamos parar aqui a leitura logo. A densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular. Como é essa lâmina? Semicírculo, né? Você olha para um círculo todo, você pega só a metade. Não é você olhar para uma coisa que é meio achatada, que parece um círculo, né? Não é isso. É o círculo todo que você pegou só a metade. E onde no plano cartesiano que tu vai colocar um semicírculo? Tu vai querer colocar o centro dele na origem. Tá? Mas não deu o raio. Tu vai querer dizer que o raio é 1? E por que sim? Você não pode dizer qual é o raio, não foi dado o raio. Tem que dizer que é um raio qualquer, um raio R, tá? Então, você pega seu plano cartesiano, tá? Aí você coloca aqui seu semicírculo. Pronto. Aí você diz assim, poxa, se eu já saquei isso, já dá para ganhar metade da questão, né? Tá de brincadeira, né? Então, tá aqui o centro, tá? Então, vamos supor que daqui para lá é a mesma coisa que daqui para cá. Da mesma coisa daqui para cá, tá bom? Então, pronto, o semicírculo está aí. Eu vou colocar aqui o raio R, tá? Muito bem. Agora, já consegui ver o desenho até aqui. Ele diz que a densidade ela é proporcional à distância ao centro do círculo. O que isso significa? Quanto mais for longe, mais longe do quê? Do centro. Quanto mais distante do centro, maior é a densidade. Se estiver muito perto do centro, essa densidade vai indo para onde? Para zero. Então quer dizer que a concentração de massa dela está indo fora do centro, né? Tá bom? Então, quanto mais perto você estiver da fronteira, mais tem concentração de massa. Olha que legal. Isso é bacana, né?
Muito bom. Eu fiz na minha dissertação de mestrado, e eu modifiquei a forma de você medir o espaço, né? A forma de medir o espaço era assim. Quanto mais perto você chega da origem, mais rápido você percorre. Quanto mais longe você está da origem, a sua velocidade de percorrer o espaço é muito devagar. Então era uma forma diferente de você medir o espaço. Uma coisa semelhante foi feita aqui. Só que ele é uma forma de medir a densidade. Quanto mais longe você está da origem, mais denso é. Quanto mais perto você está da origem, menos denso é. É uma coisa equivalente, só muda o conceito. Tá? Tá, já que vocês entenderam que quando eu estou muito para lá a densidade é alta, quando eu estou aqui pertinho a densidade é baixa, tendendo a zero, né? Como é a função densidade, então? Um alfa. É isso que tu queres fazer? É isso? É isso? R quadrado? Não, porque é a distância. Você pega um ponto qualquer, um ponto x, y, tá bom? E você mede nesse ponto, você mede a densidade. Quanto é a densidade nesse ponto? A densidade nesse ponto, ela é proporcional à distância desse ponto para a origem. Beleza? Então, nós poderíamos, ao invés de pular logo esse passo aqui, me permita fazer isso, poderíamos ter colocado bem aqui a distância desse ponto que eu vou chamar de P para a origem. Tá? Então, a densidade, ela é alfa vezes a raiz de x² mais y². Tá bom? Muito bem. Agora, temos tudo? Temos tudo já? Os limites de integração. Porque para eu achar... Olha, o que é que eu vou ter que achar aqui? Determine o centro de massa, né? Então vamos achar a massa, que o resto é contínua, certo? Então a integral principal que a gente precisa é a trazer da massa, tá? Então eu preciso descobrir isso aqui. A massa é uma integral sobre uma região da função densidade dA. Tá bom? Então eu preciso saber aqui os limites de integração. Agora eu te pergunto, olhando para essa região, como que tu vais fazer esse problema? Por coordenadas polares. Porque essa região, ela não é um retângulo polar. Beleza? É um retângulo polar. E esse retângulo polar, o raio desse retângulo polar está variando de onde a onde? De 0 a R. A gente vai daqui até lá. Rzão. De 0 a Rzão. E o θ? É daqui até o giro completo, π. De 0 até π. Beleza? Bonito, né? Tá bonito? E olha, o que é que nós temos aqui? x² mais y² é quem? É rzinho quadrado. Lembra que a gente estabeleceu isso nas mudanças para coordenadas polares? De coordenadas cartesianas para coordenadas polares? Sempre que eu tenho x² mais y², isso é rzinho quadrado. Lembra? Então, nós sabemos que x² mais y² é rzinho ao quadrado. Tá? Portanto, essa função aqui, ela vai ser agora uma função que ela depende de rzinho θ, certo? E que ela vai ser simplesmente esse fator, que é o fator de proporcionalidade, dado aqui, ó, tá bom? Esse fator de proporcionalidade
vezes. Esse carinha aqui de dentro é r quadrado. Só que r, ele é distância, então ele é sempre positivo. Então a raiz desse r quadrado é r. Beleza. Agora a coisa está facilitando muito. Por quê? Antes nós teríamos que integrar isso, né? Integrar isso não era muita moleza, não. Tá? Porque você ia ter que integrar em x, depois integrar em y. Poderia se enrolar pelo meio do caminho. Agora, integrar isso aqui é fichinha. Pelo menos eu acho. Tá? Então vamos lá? Então essa massa é igual. Integral, integral, tá? Você vê aqui de 0 a r. A gente vai integrar primeiro. A gente colocava um ângulo fora, né? De 0 a π. E colocávamos aqui o raio, 0 a rzão, de alfa rzinho, dr, dθ. Beleza? E falta o jacobiano. Quanto é o jacobiano? Quanto é o jacobiano? R. Se o jacobiano é R, vai ficar R ao quadrado. Pronto, já estávamos esquecendo do jacobiano. Agora, integrando em R, vai ficar a massa é igual à integral de 0 a π, de 0 a π, de alfa, r cubo sobre 3, né? R cubo sobre 3, dθ, isso aqui de o rzinho de 0 a r. Opa, eu estou colocando R dos reais. A r dθ. Tá. Isso aqui vai ficar de 0 a π. Isso aqui é alfa r a quarta sobre 12, né? Opa, estou fazendo bobagem, espera aí. Não sei porque eu estou fazendo de novo a integração na minha cabeça. Já está dando bug já. Substitui o R aqui. Fica alfa Rzão ao cubo sobre 3. Tá? Substituindo 0 dá 0. Tudo bem? dθ. Agora você integra em θ. Vai dar alfa Rzão ao cubo sobre 3. Θ de 0 a π. Tá? Agora, substituir o π. Vai ficar alfa Rzão ao cubo π sobre 3. Essa é a massa. Essa é a massa do objeto. Tá? Então, esse objeto, ele é o fator de proporcionalidade, o raio ao cubo. Você sabe quem é o raio, você sabe quem é o fator, tá? E você sabe quem é π. Tá? Então, isso aqui é um número. Então, a gente descobriu qual é a massa. Já sabe qual é a massa. Tá? Agora, vai para a próxima parte da missão. Saber quem é o centro de massa. Para você calcular o centro de massa, você precisa determinar o x e o y. Tá? Você vai atrás do x. O que vocês acham? Você vai atrás do x? Onde está o x do centro de massa? Ele está onde? Por quê? Me dá uma justificativa matemática do x estar no zero. A resposta é sim, ele está no zero. Por quê? Não. Tem uma justificativa matemática que garante que o x do centro de massa está no zero. Vai, por quê?
Lembrando, o centro de massa ele está pensando na distribuição dessa massa ao longo do objeto, certo? Então, como é que eu garanto que o x está sobre o eixo y? Não. Vamos olhar para o centro de massa. Mas eu apaguei, né? Como é que a gente vai olhar para ele? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui a integral do centro de massa. O centro de massa, ele é 1 sobre m? 1 sobre m. Integral dupla sobre a região, né? X, a função densidade. dA. É isso, né? Olhando para cá, como que você garante que o centro de massa, que o x do centro de massa está no eixo y? Como que você garante? Olhando para cá. Por que que eu não preciso fazer essa conta? Por que que eu sei que essa conta dá zero? Por que está espelhado? O que me garante que está espelhado? Não. Observa. Você está falando de achar o centro de massa de um objeto, certo? O formato do objeto não te garante que o centro de massa está no centro geométrico do objeto. Porque eu poderia, por exemplo, ter colocado uma concentração de massa para cá. Entendeu? Então não é isso que garante. O que é que garante? Aquela proporcionalidade ela está vinculada com a distância dos pontos. Entendeu? Então o que é que ele está dizendo aqui? Ó? Quando ele me dá isso, quando ele diz que a densidade nos pontos elas são proporcionais à distância para a origem, significa que se eu for para cá e eu for pegar um cara que é simétrico a ele, vai dar a mesma coisa. Entendeu? Então a distribuição, no sentido assim, de direita e esquerda, é uma distribuição igualitária. Entende? Então não precisa fazer conta nenhuma, isso vai dar zero. Se você não acredita, faça conta. E vai dar zero. Entendeu? Tá? A forma como você determinou a sua função vai forçar esse resultado a dar zero. Mas eu incentivo vocês a fazerem a conta, que vai dar zero. Tá bom? Foram convencidos com o argumento? Tá? Esse é um argumento físico. Tá? Por esse argumento físico, vai dar zero. Não adianta nem perder tempo. Vai dar zero. Tá? Muito bem. E o y é fazer conta. Aí vocês façam a conta do y. Tá? Diga. Como é que é? Não garante que vai dar zero. Não garante. Por que não garante? Na verdade, certamente não deve ser zero, né? Certamente não deve ser zero, porque, vamos ver, em termos intuitivos, é como se a massa tivesse concentrada nessa região aqui, ó. Tá? Então, é intuitivo que o centro não esteja aqui, esteja um pouco mais para cima. Entendeu? É intuitivo, só que tem que fazer a conta para exibir onde é que ele está. Tu vai achar exatamente o ponto. Se nós tivéssemos, vamos fazer esse exercício que tu estás pensando. Se não fosse um semicírculo, se fosse um círculo completo, então a distribuição de massa estaria assim, né? Então a distribuição de massa estaria igualitária ao longo do círculo. Então, certamente, pelo mesmo argumento geométrico físico que eu dei para vocês agora há pouco, o centro seria o próprio centro da circunferência. Como você retirou isso aqui, você desequilibrou isso. Quando você tira isso aqui, você faz com que o centro ele desloque para lá. Entendeu? Você retira essa parte, o centro automaticamente pula para cima. Exato. Vamos falar de
de formato do corpo humano? Formato do corpo humano, dependendo da massa corpórea que você tem, o seu centro de massa muda. Entendeu? O centro de massa é uma posição quando você tem um certo formato de corpo. Mas se o seu corpo muda, o seu centro de massa também muda. É a mesma história aqui. Se você tem a circunferência completa, o centro de massa está aqui. Quando você retira essa parte, você mudou o corpo. O centro de massa ele muda também. Tá? Mas como esse objeto está distribuído de forma simétrica, então a abscissa do centro está na parte simétrica. Tá? No eixo de simetria. Beleza? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá. Eu vou colocar um outro aqui que eu quero que vocês desenvolvam uma ideia. O próximo problema. Eu dei uma olhada na lista de vocês. Não tem lá só massa, centro de massa, tem um monte de outras aplicações. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Você entendeu essa aplicação? Você tem totais condições de entender as demais aplicações. As ideias são muito semelhantes, tá? Só muda o fator físico lá, tá? Então, olha. Suponha que a lâmina que você está trabalhando é uma região que ela está dentro de x² mais y² igual a 2y. A região que tu queres está dentro dessa região, tá? E fora de x² mais y² igual a 1. Tá bom? Está dentro dessa e está fora dessa. Tá? E achar o centro de massa se a densidade, observa, a densidade é inversamente proporcional à distância para a origem. Então, a densidade é inversamente proporcional à origem. Tudo bem? Tá? Agora há pouco nós só falamos que é proporcional. Se é proporcional, é diretamente proporcional. Quando é inverso, a gente é obrigado a escrever inversamente proporcional. Tá? Então, olha. Agora, ele mais ou menos descreveu a região para você. Tá? Saber quem é essa região. Vamos tentar determinar essa região primeiro. Lá nós já tínhamos um semicírculo. Né? Então, olha, o que é isso aqui? x² mais y² igual a 2y. Como é que a gente faz para descobrir essa região? Isola o y. Larga esse espírito de cálculo 1. Estão doidos para resolver conta? Não é isso. Não. 7º ano. Exato. Vou completar quadrados. Ok? x² mais y² menos 2y igual a 0. Vai ficar x² mais y². Aqui, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, vezes quem você acha que é o segundo? 1. Mas está faltando o quadrado do segundo, né? Então 1 ao quadrado. Só que não tem esse cara na conta. Tem que tirar esse cara. Agora sim, ó. Então isso aqui é x². E isso aqui é y menos 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1². O que é isso? É uma circunferência de centro 0, 1 e raio 1. Beleza? Você acha que eu vou te dar um negócio desse aqui? Claro que não, vou te dar um negócio desse. E você tem que saber fazer. Tá?
É para isso que vocês fizeram o sétimo ano. E vocês estavam lá focados. Vamos lá. Então, ó. Então, uma circunferência de raio 1 e centro 0,1. Então, tá bem aqui. Então, é essa circunferência aqui. Então, é essa circunferência, tá? Eu sei que a minha região está dentro disso. Só que está fora desse. Mas quem é esse? Circunferência de raio 1 com centro na origem. Então vamos pegar esse cara. Olha, está dentro da circunferência branca e fora da laranja. É essa região bem aqui, ó. Essa é a região. Imagina uma pizzazinha que alguém comeu um pedaço aqui. Tá? É essa região que eu quero. É essa região que eu quero determinar o centro de massa dela. Mas primeiro eu preciso determinar a massa. Tá? Mas para determinar a massa, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso da função que determina a densidade do material. Né? Então vamos para a função. A função densidade é o quê? Quem é a função densidade pelo que está escrito aqui? Será que é 1 sobre alfa? Quando é que grandezas são diretamente proporcionais? Quando uma está dividindo a outra, né? Não. Aqui, diretamente proporcional. Tá? Quando você pega essa aqui e passa para lá dividindo. Então, elas estão se dividindo, a gente diz que elas estão diretamente proporcionais. Se a gente quer que elas sejam inversamente proporcionais, o que a gente deveria fazer aqui? Como que deveria estar escrito isso aqui? É o alfa que é sobre? Então, esse cara que deveria estar embaixo. Não é esse cara aqui? Esse aqui é o fator de proporcionalidade. Ok? Ele é o resultado da proporção. Quando eu pegar esse e dividir por esse, dá esse. Entendeu? Ficou claro? Então, para ser inversamente proporcional, eu precisaria ter alfa sobre esse cara. O que significa isso? Significa, entendeu? Significa que esse objeto aqui, se é isso, então, quanto mais longe eu estou da origem, menor é a densidade, né? Mais longe da origem, menor a densidade. Agora, nota que eu não chego perto da origem, né? Ele foi esperto para elaborar esse problema. Porque esse cabra aqui, ele não vai ter que ir para baixo? Se ele vai para baixo, ele vai ficar no denominador. O denominador eu não quero que dê zero. Mas ele tirou isso. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele criou um arco aqui, de forma que XY não chega perto da origem. A distância desses pontos para a origem sempre é maior ou igual que 1. Entendeu? Tá? Então, a partir daí, você consegue trabalhar na funçãozinha,
fazer o processo de integração bonitinho aí. Tá? Como que vocês fariam agora a integral? Coordenada polar? Como? Como seriam os limites? Tu vai te virar para pensar nesses limites aí. Que ele não é direto. Tá? Então a gente para por aqui hoje. Então na próxima semana a gente tem prova, né? Não tem? A gente tem prova na próxima semana, tá? Eu não vi o calendário, mas eu acho que são 2 semanas seguidas. Eu acho que sexta e na outra sexta, né? Tá, então são 2 sextas seguidas, né? Tá, então essa sexta agora é só aula de exercícios, tá bom? Na outra sexta, a prova, que é a penúltima prova. E na outra sexta é a nossa última prova. Beleza? Tá bom? O quê? Depois do carnaval? Não, não chega a ser depois do carnaval, né? É antes, né? É antes do carnaval. Carnaval. O carnaval é depois só. É só depois do dia 12, né? O carnaval. Até dia 27? Tá. Ok. Beleza. Até mais, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau.